Por que homens mais velhos se ressentem mais da falta de testosterona? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos entender uma situação que acontece com os homens a partir que vão envelhecendo, que é conhecida como distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É uma situação extremamente corriqueira na nossa prática que pacientes de uma determinada idade, geralmente pacientes mais idosos, cheguem até o nosso consultório com queixas de mal-estar geral, uma queixa de fraqueza e principalmente uma diminuição importante da sua atividade sexual. Esses pacientes ficam extremamente ressentidos de terem perdido ao longo do tempo aquela sua qualidade de vida que ele tinha no passado. Esses pacientes já não têm aquela mesma disposição tanto para o trabalho e principalmente são afetados na questão da parte sexual. Muitas vezes, até mesmo suas parceiras se queixam que esse paciente não tem mais aquele desejo sexual que tinha no passado. Mas isso não é culpa do próprio paciente. Isso acontece por uma ocasião, por uma circunstância que é relativamente comum nessa idade, que é uma diminuição progressiva dos níveis de testosterona. E por que acontece isso? Nós não temos uma resposta ainda apropriada para esse evento, mas sabe-se que a partir dos 50 anos de idade, os níveis de testosterona na maior parte dos homens, eles têm um declínio de 1 a 2% por ano depois desse período, dessa idade. E isso acaba impactando significativamente a vida desses nossos pacientes. E é nesse momento que ele nos procura a fim de que nós possamos reestabelecer ou os ajudar a melhorar as suas vidas. O que a gente precisa fazer nesse caso? Primeiramente, a gente realmente precisa avaliar se o que está sendo responsável por essa queixa de fraqueza, mal-estar, diminuição do apetite sexual, entre outras coisas que diminuem com a idade, seja realmente causada por essa diminuição progressiva da testosterona. Por que a gente tem que falar isso? Porque muitos distúrbios que são muito comuns na fase idosa dos pacientes também podem se confundir com esse distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Quais que são essas situações que estão muito associadas com essa situação toda? Então, principalmente, o próprio fato do paciente estar envelhecendo, isso é uma coisa que muitos pacientes acabam não aceitando muito bem, o passar da sua idade e as suas limitações que o passar do tempo vai dando às suas vidas, episódios depressivos, episódios de mau relacionamento, que o casal já não consegue mais se entender muito bem, principalmente, e muitas doenças crônicas que são particulares dessa fase da idade, tais como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeos elevados, que são responsáveis também por essa diminuição da energia que o paciente tem quando chega nessa fase da vida. Então, outra coisa que nós sempre devemos questionar é relativa à atividade física, o sedentarismo que esse paciente também possa estar passando. Se é um paciente muito sedentário, ele também acaba se ressentindo mais dessa diminuição da sua fraqueza, do seu bem-estar quando fica mais velho. E também outros hábitos, tais como o excesso de álcool e o tabagismo, também são situações que podem se confundir com toda essa diminuição da sua testosterona. Então,
na grande parte dos casos, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba realizando o exame físico desse paciente, a gente vai realizar a palpação dos testículos para ver se esses testículos não estão diminuídos de tamanho e principalmente vai fazer a medida da circunferência abdominal desse paciente. O que é a circunferência abdominal? A circunferência abdominal é a barriga que esse paciente tem. Por quê? Sabe-se que quanto maior for a barriga que esse paciente tem, maior é o seu nível acumulado de gordura entre as vísceras, entre os órgãos internos do nosso corpo, e o acúmulo dessa gordura nos órgãos internos do nosso corpo prejudica na totalidade da ação da testosterona desses pacientes, certo? E depois a gente acaba procedendo o quê? Além desses, a gente acaba realizando os exames que são particulares também dessa fase da vida, tais como colesterol, diabetes, triglicerídeos, e realiza a medida da pressão arterial para ver se esse paciente não tem quaisquer um desses níveis alterados. Se esse paciente tem alguns desses níveis alterados, a gente muitas vezes tem que encaminhar para um outro especialista a fim de que ele corrija esses problemas que o paciente está tendo nesse momento. E nesse meio tempo a gente já acaba realizando os níveis fazendo a medida dos níveis de testosterona desse paciente. Caso esses níveis de testosterona venham baixos nesse caso e o paciente apresente essas queixas que ele está relatando, a gente, juntamente com as mudanças do estilo de vida, tais como cessar tabagismo, realizar atividade física e corrigir todos aqueles fatores que falei anteriormente, nós podemos realizar a reposição da testosterona nesse paciente. E aí que entra um ponto bastante chave de toda essa situação. Se alguns pacientes, mesmo que ainda não tenham corrigidos aqueles fatores que falei anteriormente, podem se beneficiar do uso da testosterona antes de corrigir aqueles problemas. Por quê? Porque isso pode estimulá-los, dar uma energia a mais para eles, para que eles tenham mais disposição de realizar atividades físicas, de fazer os exames que eles precisam e até mesmo corrigir de certos distúrbios depressivos que eles venham apresentar neste momento. Então a gente acaba, se o paciente concordar com essa situação, nós explicando dos possíveis riscos envolvidos na reposição da testosterona, o paciente, nós realizamos a sua reposição de testosterona nesse caso. A resposta dessa testosterona será imediata? Eu vou usar a testosterona e já no dia seguinte eu vou estar muito bem como eu nunca tinha me sentido antes? Não. Demora algum tempo até que os receptores que acabam respondendo à testosterona no seu corpo, eles fiquem ativados novamente. Então a gente, depois que realiza essa reposição de testosterona, a gente pede que esse paciente aguarde algumas semanas, geralmente de 6 a 8 semanas, para podermos avaliar efetivamente se a resposta a essa reposição foi boa ou não. E nesse meio tempo nós sempre devemos realizar o monitoramento através das dosagens de certos exames que sempre devem ser feitos em quem faz essa reposição de testosterona, que são o quê? O hemograma, para medir a quantidade de glóbulos vermelhos que ele tem no sangue, que sabe-se que a testosterona aumenta essa quantidade, a gente chama de hematócrito, então o sangue pode engrossar quando a gente faz a reposição da testosterona, então a gente sempre deve avaliar em todos os homens que fazem essa reposição se o sangue não está engrossando através do hemograma. Nós sempre devemos realizar a dosagem do PSA, por quê? Porque pode ser que a testosterona ela aumente a propensão desse paciente desenvolver um câncer de próstata. E também nós sempre devemos dosar a testosterona em si, né? Porque se a gente está repondo a testosterona, a gente precisa saber se
o jeito que nós estamos repondo ela está sendo adequado, se o paciente está atingindo os níveis que ele precisa para se sentir bem, porque muitas vezes a gente realiza essa reposição de testosterona e mesmo assim os níveis não atingem aquele patamar que nós gostaríamos, e nós precisamos, ao longo do acompanhamento desse paciente, ajustar a dose desse tipo de tratamento. A boa notícia é a qual? Que a grande parte dos pacientes, se fizer essa reposição de testosterona da maneira adequada, com acompanhamento médico criterioso, melhora significativamente das queixas de insônia, fadiga, cansaço, até mesmo ansiedade, mal-estar que ele tem num curto período de tempo. E sempre tendo os cuidados que a gente deve ter em quem faz essa reposição de testosterona. E o que deve sempre ser feito? A resposta à testosterona costuma ser muito melhor se esse paciente tem uma mudança importante dos seus hábitos de vida. Então, uma perda de peso de 10%, 15% do seu peso corporal pode aumentar de 30 a 40 pontos os níveis de testosterona desse paciente, sem até mesmo a necessidade de uma reposição. E sempre também encorajar que esse paciente realize uma atividade física, que também, além de facilitar a perda de peso, faz com que o paciente se sinta melhor e faz com que essa testosterona responda melhor no seu corpo. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.